Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para o nosso último estudo sobre o fruto do Espírito, essa série a respeito de Gálatas, capítulo 5, onde diz ali que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Sobre essas coisas, o texto diz que não há lei, ou seja, não há punição, porque todas essas coisas feitas no Espírito são sem dúvida nenhuma da vontade de Deus. Nós vimos então ao longo do tempo várias dessas características do fruto do Espírito e hoje então a gente vai para a última dessas características, que é o amor. E é interessante porque nós estamos falando de um texto, capítulo 5 de Gálatas, que trata especificamente do resultado da justificação na vida do cristão. Paulo está discutindo com aqueles que acreditavam que era necessário as obras da lei para que fosse então uma pessoa justificada. Paulo diz não, esse é um outro evangelho e que seja anátema esse evangelho, ou seja, maldito. Ele diz então que nós somos justificados único e exclusivamente pela fé no sacrifício de Cristo. Nós somos justificados pela fé somente, não por obras da lei, para que ninguém se glorie. A grande questão que fica é que Paulo então vai desenvolvendo seu texto no capítulo 5, ele vai tratar da liberdade do cristão. Ele vai dizer que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A grande questão é que toca ali, é que muitos então consideram que a liberdade proposta por Paulo é uma liberdade onde eu, como cristão, posso fazer o que me der na telha, posso fazer o que eu quiser, eu não tenho que dar satisfação a ninguém, ninguém precisa saber da minha vida. Esse tipo de frase, esse tipo de expressão de um mundo pós-moderno, de um mundo onde eu cuido da minha vida e a verdade é para mim, eu interpreto do meu jeito. Então, essas questões, elas já eram antigas, elas não são novas, elas já são bastante antigas. A grande questão ali do texto, então, é que nós somos livres da maldição da lei, ou da necessidade de cumprir os rituais que a lei propunha. Mas nós também somos livres do poder do pecado. Nós somos livres deste mal que veio por meio de Adão e atingiu toda a humanidade. Nós agora, em Cristo Jesus, nós podemos libertar-nos do poder do pecado. Isso é o que nós chamamos de processo de santificação. Então, o fruto do Espírito, certo, é a liberdade, sim, mas a liberdade para não vivermos na carne. Então, o resultado desta liberdade é nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, que está em nós, o Espírito Santo. Então, queridos, hoje nós vamos tratar especificamente da característica do fruto do Espírito, que é o amor, certo? Então, vamos lá. Eu queria, então, propor para vocês relembrarmos, eu sei que muitos vão estar assistindo e não vai estar aí com sua Bíblia aberta, mas relembrarmos a parábola de Jesus, lá em Lucas capítulo 10, onde Jesus vai contar uma parábola a partir de uma pergunta feita por um mestre da lei. No capítulo 10 de Lucas, Jesus então é interpelado, é perguntado, colocado à prova por um mestre da lei, a respeito de como é possível herdar a vida eterna. E Jesus, então, como um bom judeu, vai dizer, olha, o que está escrito na lei? Devolve, né? Pergunta para ele. E aí, este escriba da lei, ele responde muito bem, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ali, o resumo da lei é a mesma intensidade que eu amo a Deus, eu amo ao próximo, certo? Seria esse o resumo da lei. Mas não fica por aí. Aí, para tentar se justificar, nós não sabemos qual o motivo da justificação desse mestre da lei, ele pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Então Jesus começa a expor a parábola do bom samaritano, certo? Do bom samaritano. É uma passagem bastante conhecida, vocês devem conhecer, e eu quero propor essa passagem para que a gente pense as características do amor. E aqui nós precisamos relembrar que este amor proposto ali em Gálatas 5 e proposto também na parábola do bom samaritano
Não é um amor com que a gente está acostumado. Não é esse amor erótico, né? Esse amor romantizado, em que no final das contas o resultado é para mim mesmo, para minha própria satisfação. Não é o amor filéu, não é o amor da amizade, da família, que diz respeito no final das contas à minha segurança emocional e assim por diante. Ali é proposto um tipo de amor até muito mais profundo, no sentido de que aquilo que eu faço, eu não vou encontrar do outro lado, do objeto do meu amor, algo que seja para mim. Algo que venha ao meu encontro. Tudo que eu fizer é encontro ao outro, ou encontro do outro, ou para o outro, né? Ou para os outros. Isso, gente, é muito radical. Principalmente se nós pensarmos que esse estudo é feito para jovens. Jovens que estão num processo de encontrar seu lugar neste mundo. Né? E quando eu digo neste mundo, nessa época que a gente vive. Então, a nossa busca é por um namoro, uma relação afetiva. A nossa busca é por um casamento. A nossa busca é por um campo profissional, uma boa faculdade, um bom grupo de amigos, coisas para fazer. A nossa busca é por divertimento, lazer e conforto. E o Evangelho nos propõe, né, para aqueles que são justificados, algo extremamente radical, em que, diga de passagem, gente, nada disso que eu citei para vocês é de fato um mal em si mesmo. Mas a palavra de Deus nos mostra que se nós não colocarmos o reino de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus em primeiro lugar, isto significa que nós não somos de fato discípulos dele. Porque lá em Gálatas fala que o amor, este amor sacrificial, ele é resultado do Espírito em nós. Ele é fruto do Espírito, ele é ação do Espírito. Então, na passagem do bom samaritano, algumas características muito interessantes que a gente pode pensar para a gente refletir sobre a nossa vida. Então vamos pensar na passagem. A passagem do bom samaritano, ela apresenta alguns personagens, certo? Ela apresenta uma pessoa que foi, no caso, assaltada, e essa pessoa ela fica semi-morta, ela está nua, certo? Foi-lhe roubada a roupa. Ela fica ali, então, em condição de semi-morta. Se você não chega perto, não dá para saber se ela está viva ou se ela está morta. Depois, Jesus apresenta... aliás, esse personagem não tem nome, ele não tem função. Ele é simplesmente alguém que foi assaltado. Este é o necessitado que Jesus apresenta nesta parábola. Nós temos, então, 3 outros personagens. Nós temos um sacerdote, nós temos um levita e nós temos um samaritano. O sacerdote, diz o texto, e o levita, eles têm a mesma atitude. Eles estão indo de Jerusalém para Jericó, no caso parece ser essa história, né? Tanto aquele que é assaltado, quanto o sacerdote, quanto o levita, quanto o samaritano, eles estão nesse caminho entre Jerusalém e Jericó. Sacerdote e levita passam de largo. Eles passam distante. A pergunta que o mestre da lei tinha feito para Jesus é: o que eu preciso fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna? E Jesus está falando que aqueles que passam de largo diante do necessitado não cumprem a lei divina do amor. A gente pode aqui conjecturar, pensar que aquele levita e o sacerdote eles estavam cumprindo a lei. Porque a lei dizia que se alguém tocasse num corpo morto, num cadáver, certo? Se tornaria impuro. Talvez eles estivessem passando de largo por conta disso. E aqui vem o nosso primeiro elemento que a gente tem que tomar cuidado. É que, por conta da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade, pelo caminho onde a gente trilha da espiritualidade, a gente pode estar praticando aquilo que Deus condena, achando que está prestando culto a Deus. Então, muitas vezes são pessoas que são preconceituosas, discriminadoras, que pregam discurso de ódio, que praticam atitudes odiosas em nome de Deus. E nós já vimos isso ao longo da história. Nós não estamos à parte da história, queridos. Nós temos que tomar muito cuidado, que a religião pode ser uma ideologia extremamente poderosa para nós fazermos aquilo que Deus não quer. Então a gente tem que tomar cuidado desse primeiro elemento. Mas o segundo elemento, vamos ver então os elementos do amor.
primeira coisa que nós vemos é que quando o samaritano passa, ele então olha de longe, ele vê aquela pessoa naquela condição e diz o texto que ele sente piedade, ele sente misericórdia. E aqui, daquela pessoa caída, ao sentir misericórdia, este homem, ele está demonstrando este amor salvador, este amor fruto do Espírito. Então nós temos aqui um homem que ele passa a ter piedade, misericórdia. E preste bem atenção aqui o nosso cuidado para a gente pensar na questão prática para as nossas vidas hoje. Nós temos que tomar cuidado para não tentarmos sentir piedade a partir da nossa própria perspectiva. Deixa eu dar um exemplo para você muito claro. Recentemente estava conversando com o irmão e esse irmão estava passando por um processo bastante complicado e alguém veio e falou para ele assim, não, irmão, basta você se alegrar, basta você sair. Esse irmão estava passando por um processo depressivo e as pessoas não entendiam. Alguns consideravam que era falta de fé, outros, falta de vergonha na cara, porque sabe como é que é, né? Qual é o problema aqui? Qual é o ponto? Nós temos que sentir piedade e misericórdia a partir da dor do outro, não da nossa própria perspectiva. Porque às vezes você é capaz de sair de um buraco, mas o outro, na condição em que ele está, ele não consegue. Portanto, nós temos que levar em consideração que Jesus, que foi o nosso modelo de amor, ele se fez carne e foi sacerdote no nosso lugar, e ele aprendeu, ele passou pelas lutas e tentações que nós passamos, e ele então é sacerdote perfeito, ele pode se compadecer de nós, diz o autor de Hebreus, porque ele sabe o que nós sentimos. Ele se colocou no nosso lugar. Então, a primeira coisa importante para nós amarmos o amor de Deus é levarmos em consideração a condição do outro e nos colocarmos com um coração piedoso e misericordioso no lugar do outro. Segunda coisa que nós vemos nesse amor demonstrado pelo samaritano é que ele se aproxima. Ele chega perto do necessitado, ele vê aquela condição do necessitado, ele não passa de largo. E às vezes nós passamos de largo, nós damos contornos nos caminhos para não chegarmos próximo daqueles que necessitam. Nós não queremos nos incomodar. Se os meus olhos não veem, meu coração não sente. Entende? Então nós não vamos numa comunidade carente. Nós não vamos até um morador de rua, nós não vamos até uma prostituta, nós não vamos até um drogado, nós não vamos até alguém solitário, nós não vamos até alguém doente fisicamente, nós não vamos próximo daquele que está longe de Deus, que está em caminho tortuoso. Nós não vamos atrás daqueles que são religiosos. Nós não vamos porque a gente não quer se incomodar, a gente não quer se aproximar deles. Então, outra característica desse amor radical é que nós nos aproximamos do necessitado. Nós não ficamos só no campo da piedade, da misericórdia. Nós vamos até o necessitado. Uma outra característica importante, além de irmos até o necessitado, sentirmos piedade, é que nós damos dos nossos bens, aquilo que nós temos na mão. Diz o texto que ao se aproximar e ver aquele homem doente, ele cura as feridas ele trata as feridas. Ele passa óleo, ele coloca vinho, ele limpa as feridas. E ele coloca uma tala, uma faixa. Ele cuida deste homem. Ele pega este homem no colo. Ele levanta este homem e coloca sobre o seu animal. Ele pega este animal com esse homem no colo e leva até uma hospedaria. E lá nessa hospedaria, o que ele faz? Ele deixa essa pessoa ser cuidada. Ele passa a noite cuidando e sai dali e deixa essa pessoa cuidada, deixando pago as dívidas. E caso aumentasse a dívida, quando ele voltasse, ele pagaria. Então, uma outra característica importante, clara, deste amor, fruto do Espírito, é que tudo que nós temos é do Espírito. Tudo que nós temos é de Deus. E tudo que nós temos é para servir ao outro, é para servir ao próximo. Seja os meus bens, seja o meu dinheiro. Sim, meus bens e dinheiro são para servir ao necessitado, para servir ao próximo. O que eu tenho, aquilo que Deus me dá, é para servir ao irmão, é para servir ao necessitado, é para servir ao corpo, é para servir, é para o outro. Lembre-se que aquele miserável, aquela pessoa que estava caída, não tinha como dar
torno ao samaritano. Este é o amor sacrificial proposto por Jesus e pelo Evangelho. Não é essa espiritualidade egoísta, não é essa espiritualidade voltada para si, onde a pessoa vai no culto para se sentir bem, para se sentir amado, querido. Isso é importante, mas ele nos propõe algo mais. Ele nos propõe, o Evangelho nos propõe, a pregação de Jesus nos propõe, a vida de Jesus nos propõe a sairmos de nós mesmos e nos darmos com tudo aquilo que nós temos, seja os nossos bens materiais ou o nosso dinheiro. Piedade, chegar próximo do necessitado, usar nossos bens. Essas 3 características. Quarta característica, muito importante. Aquele homem, o samaritano, ele estava viajando. Significa que ele tinha um propósito. Ele tinha um plano, ele tinha criado uma meta. Ele desvia-se dessa meta para atender o necessitado. Ele desvia, querido, do plano dele. Ele desvia do querer dele. Não estava planejado atender esse necessitado. Não estava nos planos desse homem. Esse homem tinha feito planos para uma viagem. Talvez ele gastou dinheiro que ele iria gastar na viagem. Ele perdeu tempo. Ele deu tempo dele ao necessitado. Então, num tempo dessa juventude, né? Nossa, eu também já passei por isso. Onde a gente está atrás de um campo profissional, de termos um relacionamento, de encontrarmos os amigos, nós precisamos deixar o nosso tempo, deixar os nossos caminhos para ir atender o necessitado. Isso é esse evangelho, é esse amor que o Evangelho propõe. Isso que é o fruto do Espírito. Esse amor sacrificial. Este amor que ele se apieda, ele sente misericórdia do outro, se coloca no lugar do outro. Este amor que ele então chega próximo do necessitado. Este amor que gasta os seus bens. E este amor que, sem dúvida nenhuma, né, deixa de lado seus projetos, seu caminho, seu trajeto e para auxiliar aqueles que está caído à beira do caminho. Essa passagem de Jesus, ela sempre me provoca muito. Ela mexe muito comigo. Porque a pergunta do mestre da lei lá no início é: como é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus então diz: seja o bom samaritano. E aí Paulo vai dizer que o resultado do justificado, daquele alcançado pelo Evangelho de Cristo, pela obra de Cristo na cruz, é fruto do Espírito. É o amor, este amor sacrificial. Pare de se encontrar só com seus amigos. Pare de fazer só para os seus amigos e familiares, para o seu namorado, esposo, esposa. Faça o outro. Entre num acordo com você mesmo, com Deus, de dedicar a sua vida ao outro, ao próximo. Assim como Jesus fez por mim e por você. Nós éramos perdidos. Nós não estávamos só como semi-mortos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. E Jesus, na sua glória, desviou-se da sua glória, se fez um como nós e morreu por mim e por você, no nosso lugar. Ele não tem nada que a gente possa dar a ele. Tudo é dele, tudo pertence a ele, mas ele se colocou e se deu por nós, assim como nós devemos nos dar pelo próximo. Querido, estamos terminando o ano. 2021, novo ano. Nada muda se nós não mudarmos o nosso coração e não compreendermos a vontade de Deus. Se você não tem esse amor, talvez a pergunta é: você tem o Espírito que produz esse amor? Se você não tem, entregue-se a Jesus. Entregue-se, porque Ele vem com seu Espírito e nos faz nova criatura. Se você tem esse Espírito, deixe a carne de lado. Dedique-se ao próximo. E faça não só o ano que vem melhor, mas hoje melhor, amanhã melhor. Mas faça para o próximo, faça para o outro. Isso é fruto do Espírito. Isso é fruto do Espírito. Perceba os necessitados. Perceba os caídos no caminho. Esses caídos vão estar sujos. Esses caídos vão estar mal cheirosos. Esses caídos vão estar talvez sangrando. Talvez você vai ter que pegá-los no colo. Mas faça isso. Isso é fruto do Espírito. Jesus nos pega no colo
e cura as nossas feridas. Que a gente possa fazer igual a Ele. Que Deus lhe abençoe, que esse finalzinho de ano, né, Deus te dê graça. Quero agradecer aqui publicamente a Sara, que sempre esteve, né, durante esse ano aí, mesmo com a gravidez dela, trabalhando com vocês jovens. O ano que vem ela não vai poder estar com a gente. Vai estar, né, mas vai estar cuidando dos seus filhinhos. Que Deus te abençoe, Sara. Você, o Jefferson, sua filhinha Manu. Manu, Deus te abençoe, querida. Beijinho pra ti. E que Deus dê graça para que o ano que vem a juventude da nossa igreja não fique esperando alguém fazer por ela, mas que ela faça e assuma o seu papel como jovens que vivem uma vida no Espírito. Beijo para vocês, queridos. Deus abençoe.